pela tua graça que está sobre nós, pela tua fidelidade, pela tua paz. Nós te adoramos, Pai. Te damos graças pela tua bondade. O Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor é o Deus que não muda. Tu és o Deus da tua palavra. O Senhor é fiel à tua palavra, Pai. E quando estamos nela, estamos seguros. Nós te adoramos. Te damos graças. Obrigado pela tua palavra, que ela é poderosa, ela é viva e eficaz. Nós nos rendemos à tua palavra essa noite para sermos instruídos, alimentados, fortalecidos, orientados segundo a tua palavra. Ela é alimento para nós, e nós sairemos dessa noite fortalecidos no Senhor, com o refrigério do teu Espírito. Espírito Santo, nosso amigo, nosso ajudador, nosso consolador, fica à vontade. Nós desejamos mais de Ti, Espírito Santo, desejamos beber mais da água do Espírito, desejamos mais e mais e mais de Ti, Santo Espírito de Deus. Se manifesta com poder em nosso meio. Que haja manifestação dos dons deste lugar. E que Jesus seja glorificado nesta noite, seja exaltado neste lugar. Eu me rendo a Ti, Senhor, eu dependo de Ti. Não na minha força, não na minha capacidade, mas eu dependo de Ti. E eu te agradeço pela Tua inspiração, pela Tua instrução essa noite para nós. Em nome de Jesus, Pai, te damos graças. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Amém? Você pode sentar. Aleluia. O Senhor é bom, maravilhoso, grandioso. Só a Rebeca que quer ficar aí hoje? Não dela. Obrigado, gente. Aleluia. Diga comigo, Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Você tem orado? Nós estamos hoje no dia 31 de julho. Amém? O último domingo do mês de julho. E nesse mês nós temos falado a respeito de oração. E aprendemos muito sobre oração, crescemos muito. E é tão interessante, irmãos, que quando a gente começa a estudar oração, a gente vê que todos esses cultos que nós falamos sobre oração ainda tem muito mais para se falar. Amém? A palavra de Deus está rica. Ela é rica nesse tema oração, e isso é para a nossa vida. E hoje eu quero falar sobre oração em outras línguas. Amém? Aleluia! É um tema importante, é algo que está na palavra do Senhor para o nosso crescimento e a nossa edificação. E a oração em outras línguas, queridos, ela se manifesta em uma experiência mais profunda em Deus após a nossa salvação. Essa experiência ela vem após a salvação. Aqueles que entregaram a sua vida a Jesus recebem o Espírito Santo habitando dentro, mas há uma manifestação, há o batismo no Espírito Santo que vem sobre nós, amém? E o batismo no Espírito Santo é muito mais do que uma experiência que afeta o nosso físico, que afeta as nossas emoções. O batismo do Espírito Santo é o recebimento de poder. Amém? Foi o que Jesus disse em Atos, no capítulo 1, verso 8, que ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas recebereis poder, diga comigo, poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o batismo do Espírito Santo é revestimento de poder para a vida do Filho de Deus, e é algo que nós precisamos desejar, e é algo que precisa estar no nosso coração, amém? E se você não é batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, essa noite é uma maravilhosa oportunidade de você ser cheio do poder de Deus, cheio, porque ele diz assim, olha,
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, te capacita a ser uma testemunha viva de Cristo Jesus aqui na terra. Aleluia. Por como é que Jesus andava? O que Jesus fazia? Ele falava a verdade, ele curava o enfermo, repreendia demônios, ele operava milagres, e ele espera que você e eu faça isso também. Que nós sejamos revestidos desse poder para testemunharmos com a nossa própria vida, orando pelos enfermos, curando o enfermo, libertando os cativos. Jesus diz que ele veio para desfazer as obras de Satanás, e assim nós fomos chamados também. Amém? Então é algo que nós precisamos desejar. Se ainda você ainda não foi batizado, diga: hoje eu serei. Amém? Gere expectativa no seu coração, esteja rendido ao Senhor, porque grandes coisas Ele tem para a sua vida. Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos no capítulo 2. Aleluia. Eu quero falar de alguns tópicos, e o primeiro tópico é falar em outras línguas. A evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Por que a gente fala, porque se diz que foi batizado no Espírito Santo, tem que orar em outras línguas? Porque a Bíblia diz que essa é a evidência do batismo no Espírito Santo. Atos no capítulo 2, verso 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Diga comigo, cheios. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha só, ele diz aqui, Atos diz, deixa eu abrir esse texto, vai lá no versículo 1, aleluia, eu quero ler ele a partir do verso 1, 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E aí o verso 4 disse, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga comigo, cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então nós vemos nesse texto aqui a evidência do batismo do Espírito Santo. Aquelas pessoas ficaram cheias do Espírito Santo. Elas receberam o Espírito Santo que Jesus havia dito que eles iriam receber. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aqui no verso 4 do capítulo 2, as pessoas receberam esse poder. Elas foram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. No capítulo 10 ainda de Atos, no verso 44, Atos 10, 44 diz, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Por que eles diziam? Por que eles se maravilhavam que o Espírito Santo havia sido derramado sobre os gentios? Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Então mais uma vez nós vemos a evidência, nós vemos a manifestação do batismo do Espírito Santo através do falar em outras línguas. Atos capítulo 19, verso 6, adianta lá também. Atos 19, 6, diz assim, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Aleluia. Existem algumas pessoas, queridos, que falam a respeito do batismo do Espírito Santo. Alguns cristãos, inclusive, que não acreditam no batismo do Espírito Santo e acham que foi para aquele tempo dos apóstolos, que foi apenas para aqueles que receberam lá no dia de Pentecostes, mas a palavra de Deus nos mostra no decorrer dos anos que essa evidência, essa manifestação de poder, essa oração em outras línguas continuou. Houve uma continuidade e ela é assim para os dias de hoje, porque não há nada na palavra de Deus que diga que isso cessou, que isso acabou, que não é para nós nos dias de hoje.
Então nós precisamos entender, primeiro aspecto do batismo no Espírito Santo, há uma evidência natural que é o falar em outras línguas. Quando o Espírito Santo vem, ele nos concede falar em outras línguas e nós falamos pelo poder do Espírito. Amém? Segundo ponto, falar em outras línguas, uma comunicação sobrenatural com Deus. Nós temos falado sobre oração, amém? Entenda, lembre-se sempre que nós estamos falando sobre oração, e esse é um aspecto importante de oração, na nossa vida de oração. Orar em outras línguas é importante, orar em outras línguas é bíblico, e isso precisa ser desenvolvido em nós. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 14. Eu estou lendo na versão Almeida Corrigida Fiel. 1 Coríntios, capítulo 14. O apóstolo Paulo, ele deu muitas instruções à igreja, ele orientou a igreja a respeito dos dons, a respeito do falar em outras línguas. E no verso 2 do capítulo 14 ele diz: porque o que fala em língua desconhecida não fala a homens, senão a Deus. Porque ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Essa é uma característica que eles dão à oração em outras línguas, que é algo que a nossa mente não compreende, é algo que a nossa mente não pode interpretar, não pode traduzir de forma natural. E a palavra de Deus diz que o que fala em língua desconhecida não fala a homens. Olha só que coisa poderosa, olha só que provisão sobrenatural da parte de Deus. O Senhor nos deu um mecanismo, uma ferramenta, uma forma de nos comunicarmos com Ele, diretamente com Ele, de uma forma perfeita, de uma forma que a Bíblia diz que nós falamos em mistérios com Ele. Aquilo que nossa mente não entende, aquilo que o homem não pode conhecer naturalmente, a Bíblia diz que nós estamos falando mistérios com o Senhor. É uma comunhão, é uma conexão que só você, quando está orando, tem com o seu Pai. Somente Deus vai compreender, somente o seu espírito vai compreender. A sua mente, ela não entende isso. A sua mente não consegue, não existe uma tradução para a nossa língua. Não existe uma tradução. Existe sim quando a manifestação dos dons de língua, com interpretação, Deus traz a interpretação daquilo que está sendo dito em outras línguas, mas não uma tradução, palavra por palavra, como a gente pode traduzir uma língua para outra, do inglês para o português, para o francês, e assim sucessivamente. Porque a palavra de Deus diz que é uma língua sobrenatural, é algo que nós falamos ao Senhor, nós falamos em mistérios com Deus. É por isso que o diabo, ele tem ao longo dos anos, ele tem tentado afastar essa manifestação dos dons no meio da igreja. Ele tem tentado desmentir a respeito daquilo que a palavra de Deus sobre o batismo do Espírito Santo, porque é algo que ele não consegue compreender, é algo que ele não consegue interferir, porque é você e Deus, é você e o seu Pai, ligados, conectados, orando em mistérios, coisas que o Espírito Santo traz ao seu espírito e você ora a Deus. Então não tem, irmãos, o diabo vai atravessar no meio, ele não sabe nem dos que se trata. É algo que Deus providenciou para estar conectado com o seu filho, para estar conectado com o homem. Aleluia! E ainda que a sua mente, a minha mente não compreenda, o nosso espírito ora bem, assim diz a palavra. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 14 diz: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O meu espírito ora bem. Por que o meu espírito ora bem? Porque é uma linguagem recebida diretamente do Espírito Santo de Deus. Porque é uma linguagem que te conecta diretamente com Deus. E a sua mente não pode interferir, a sua mente não pode colocar uma palavra estranha, não pode colocar uma palavra que venha atrapalhar essa conexão. Então a Bíblia diz que o meu espírito, se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mesmo se o meu entendimento ficar sem fruto. Tanto é, irmãos, que você que ora em outras línguas, você sabe que você consegue fazer outras coisas, às vezes até pensar em algumas coisas quando você está orando em outras línguas, porque não há uma conexão da sua alma, da sua mente com a oração em outras línguas. Porque você pode orar em outras línguas e a sua mente está pensando em outra coisa.
É claro que quando nós estamos em oração em outras línguas, o ideal é que a gente traga esse momento de comunhão, permitindo, fazendo com que a nossa mente se aquiete, com que a nossa mente seja conectada ali no que nós estamos fazendo. Mas nós sabemos que a oração em outras línguas, ela nos permite orar em outras línguas, e a nossa mente está pensando até longe. Porque isso é uma ligação espiritual, é uma conexão do nosso espírito com o Espírito de Deus, falando em mistérios ao Senhor. Aleluia! Gerando coisas grandiosas diante do Senhor. Sabe, queridos, existem momentos que a gente não tem nem força para orar. Às vezes a gente está passando por situações, circunstâncias, coisas que a gente não consegue orar, não sabe nem como orar corretamente. Mas aí é o momento que nós temos que usar essa poderosa ferramenta, dessa possibilidade maravilhosa de orar ao Senhor em outras línguas, porque o nosso espírito ora bem, independente do que as nossas emoções dizem, independente daquilo que está na nossa mente, o nosso espírito ora bem. Aleluia! Há algum tempo eu tive uma experiência maravilhosa com o Senhor. Cheguei aqui para uma oração na terça-feira, e pensa naquele dia atribulado, como a gente diz, né? Tantas pressões, irmãos, na mente, tanta coisa, tantas situações a serem resolvidas, tantas situações que nos cercavam naquele dia. E eu cheguei diante do Senhor, vim para a oração aqui na terça-feira, me sentei ali atrás, onde está o pessoal da mesa de som, me aquietei, e sabe que não conseguia orar. A pressão era tão grande, a pressão na mente, a alma quer ficar angustiada, e eu não conseguia abrir a minha boca. Eu pensava numa oração, não, já orei, não, já falei, não, tipo, parece que não tem ânimo, não tem força, não tem nem as palavras para orar. E aí eu parei, me aquietei diante do Senhor, e aí comecei a orar em outras línguas. Porque eu sei que não depende da minha alma, não depende da minha emoção, não depende do meu humor, não depende daquilo que está lá fora. E aí eu comecei a orar em outras línguas, e imagino que cerca de 10 minutos depois, eu comecei a ter aquela percepção do Espírito, aquela alegria do Senhor começou a crescer dentro de mim, e algumas instruções, algumas orações foram brotando no meu coração, e eu comecei a orar na nossa língua, no português, e comecei a trazer algumas orações e declarações, e entende, irmãos, que eu não comecei a orar pelos meus problemas, não orei pelas minhas circunstâncias, mas outros assuntos, outros temas que o Senhor começou a trazer no meu coração, e eu saí daqui fortalecido, revigorado. Foi uma noite poderosa neste lugar. Porque, irmãos, Deus ele é tão maravilhoso que Ele não te deixa sozinho nunca. Até quando você fala assim, cansei, não dou conta, não sei nem orar, Ele diz, então ore em outras línguas, porque o teu espírito vai orar bem, porque o teu espírito vai estar conectado comigo, porque o teu espírito vai orar a minha vontade para você. Aleluia! É algo maravilhoso, é algo poderoso. A oração em línguas nos faz andar sensíveis à voz do Espírito. A gente quer ouvir Deus, não queremos? Senhor, fala comigo. Senhor, me dá uma instrução. Ande uma vida de oração em outras línguas. Viva uma vida de oração em outras línguas. Você vai viver uma vida de sensibilidade à voz de Deus. Você vai aprender a ouvir a voz do Espírito, a ouvir a voz do Senhor, porque existem coisas, irmãos, que no natural a gente não consegue fazer, a gente não consegue resolver, a gente já orou, a gente já usou tudo que é tipo de palavra e parece que não resolve nada. Mas Deus é maravilhoso, Ele não nos deixa sozinhos, Ele nos dá a sua assistência, a assistência do seu Espírito. Aleluia! E muitos têm negligenciado a oração em outras línguas, e querem viver os grandes resultados. Sabe, irmãos, que quando nós não oramos em outras línguas, quando não somos batizados, há uma limitação. A gente chega até determinado ponto na nossa vida cristã, mas Deus tem algo sobrenatural, coisas maiores para mim e para você. E uma vida no Espírito vai nos levar a essas experiências grandiosas em Deus. Uma oração em outras línguas vai nos deixar sensíveis à voz do Senhor, para ouvirmos aquilo que Ele tem para nós, para compreendermos aquilo que Ele está falando ao nosso espírito. Aleluia! O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ainda no capítulo 14,
ele diz assim: dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que todos vós. O apóstolo Paulo, ele tinha tanta convicção, e ele disse: eu agradeço a Deus porque eu oro em línguas mais do que todos, pode juntar todos vocês, eu oro em outras línguas muito mais. E sabe, queridos, a gente vê o resultado dessa vida de oração em outras línguas na vida do apóstolo Paulo. As cartas que ele escreveu à igreja, as revelações que ele teve da parte do Senhor Jesus, que ele ouvia o próprio Deus falando com ele. Ele era um homem que andava em sensibilidade à voz do Espírito. No Novo Testamento, a maior parte, ou grande parte do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo, mas é porque é um homem que tinha uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Senhor, rendido ao Senhor em oração em outras línguas. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Sabe, às vezes nós estamos orando em outras línguas, irmãos, e estamos gerando coisas que não sabemos. Eu já compartilhei isso aqui algumas vezes, mas eu lembro que há alguns anos, nós tínhamos uma reunião de oração. Eu estava à frente de uma reunião de oração, não era pastor, não tinha cargo, função, nenhuma dentro da igreja. E eu estava lá na igreja de Taguatinga, só servia não, eu servia na igreja. E aí comecei um período de oração com um grupo, a gente orava, se não me engano, era de 6 às 7 da manhã. E depois de algum tempo, só eu permaneci nessa oração. E eu comecei a chegar mais cedo, e a um determinado momento eu comecei a orar por volta de 4:30 da manhã. Chegava à igreja esse horário por volta de 4:30 da manhã, e às vezes orava até às 11 da manhã. E eu comecei a colocar no meu coração o propósito de orar em outras línguas, de orar apenas oração em outras línguas, 2, 3, 4 horas de oração em outras línguas. E eu não tinha a menor ideia, mas Deus estava trazendo coisas do meu coração. O chamado dele para a minha vida estava sendo desenvolvido naquele momento. Havia um despertar do Senhor chegando sobre a minha vida, e coisas que eu antes rejeitava, coisas que eu antes não queria fazer, começou a chegar no meu coração como uma boa notícia. Começou a alegrar o meu coração, e eu comecei a ouvir a voz do Senhor, e coisas que Deus queria fazer na minha vida, que antes eu não queria, eu comecei a querer. O meu coração começou a estar alinhado à vontade de Deus para mim. O meu coração começou a se alinhar ao chamado de Deus para a minha vida. E a minha vida começou a mudar. Realidades naturais começaram a ser mudadas, começaram a ser transformadas, por causa de uma oração em outras línguas. Por causa da boa oração, por orar bem, por orar à vontade do Senhor, ainda que a minha mente não compreendesse, o meu espírito orava bem, e ele estava se alinhando à vontade de Deus. Sabe, muitas vezes nós oramos em outras línguas, e o Senhor nos conduz a orar por pessoas que nós nem conhecemos, por pessoas ou situações que nós nem entendemos por quê. Não sabemos por que orar. Talvez você já tenha sentido esse impulso, esse desejo, você está talvez no trabalho, e de repente vem aquele impulso de orar em outras línguas, e você não sabe porquê, não entende porquê. Sabe, seja rápido em obedecer essa instrução, seja rápido em recolher-se a um lugar para orar, para ouvir a voz do Senhor, para orar por alguém. Seja a situação que for que o Senhor estiver conduzindo, mas ore em outras línguas. Ore em outras línguas. Ore em outras línguas. Comece a gerar, comece a orar, porque o Senhor te usa em intercessão em favor de outras pessoas. Talvez seja alguém da sua casa, da sua família. Talvez seja alguém que você nem mesmo conhece, mas seja um canal do Senhor. Às vezes a gente fala: Senhor, usa-me. Eu quero ser usado por Ti. Aí vem uma nota, uma instrução. Cresce em nosso coração o desejo de orar, e a gente... Não, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. E a gente acha que ser usado por Deus é apenas pastorear, é cantar no louvor. Ei, muitas vezes Deus tem nos despertado de madrugada para orar por alguém. Se levante e ore. Às vezes você não sabe mais por quê. Orar por quê? Orar por quem? Comece a orar em outras línguas. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o seu espírito ora bem.
A gente não pode, irmãos, ignorar algo tão precioso na palavra de Deus, algo tão importante. E um terceiro aspecto na oração em outras línguas. Abra sua Bíblia em Atos no capítulo 2. O terceiro aspecto é que o Espírito Santo, ele não ora em outras línguas por nós, e nem através de nós. Amém? Não é o Espírito Santo que ora. Diga assim: sou eu quem ora. É você que ora. Em Atos, no capítulo 2, no verso 4, vai mostrar que o Espírito Santo, ele concede, mas somos nós que falamos. Quando nós batizamos, quando nós somos batizados, nós precisamos dar esse lugar, a esse impulso, a essa voz. Atos, no capítulo 2, verso 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Não foi o Espírito Santo que começou, foram as pessoas que foram cheias, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. É algo poderoso, algo sobrenatural que, de forma instantânea, o Espírito Santo produz essa linguagem dentro de nós, mas nós é quem precisamos abrir a nossa boca para falar. Somos nós que abrimos a nossa boca para falar em outras línguas, para orar em outras línguas. Não é algo que vem da nossa mente, que a gente compreenda, mas que o Espírito Santo traz. Mas sou eu e é você quem abre a boca para falar. Tem gente que acha que vou ficar aqui, ó. Não, o Espírito Santo não falou nada. Não, o Espírito Santo não, sou eu e você. É eu e você que abre a boca com a disposição de falar, começar a orar em outras línguas, começar a manifestar o poder de Deus. Eu cresci, queridos, em um ambiente onde que o entendimento que nós tínhamos sobre a oração em outras línguas é: quando for aquele congresso, sabe, o congresso de senhoras, o congresso das irmãs, vai ter cada culto, vai ter cada música, cada corinho de fogo, vai derramar o poder. Quando começar o mover do Espírito, aí a gente ora em outras línguas. Não havia oração em outras línguas constantemente, algo frequente. Como se oração em outras línguas fosse assim, ó, quando o Espírito Santo descer. Não, ele está dentro. Você pode abrir a sua boca e começar a orar em outras línguas, onde você estiver, na sua casa, no seu carro. Deixa o Espírito Santo falar, fluir na sua vida, e você fala. Deixa o Espírito Santo fluir, deixa ele trazer instruções, direções, e você fala em outras línguas. Aleluia! Precisamos ser uma igreja cheia do Espírito. Uma igreja que flui nos dons, se manifesta com poder. Aleluia. E não é o Espírito Santo que fala, sou eu. O capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, verso 14 diz: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Mas se eu orar, sou eu quem oro, sou eu quem paro um tempo na minha casa. Sou eu quem decido me aquietar para ter um tempo de oração em outras línguas. Está disponível algo maravilhoso, que onde você estiver, você ora. Amém. Onde você estiver, você ora, queridos. Você pode ficar de pé. Aleluia. O Senhor é bom, você está aí no seu lugar. Eu peço a você, começa a orar em outras línguas. Começa a fluir no Espírito. Começa a deixar o Espírito te conduzir a uma vida de oração. Em uma oração em outras línguas, oração de fogo, oração de poder. Eles não se distraiam, pelo amor de Deus, não se distraiam. Nós estamos aqui para orar. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Nós consideramos a tua presença neste lugar, doce Espírito de Deus. Nós consideramos a tua presença, o teu poder e manifestação neste lugar. Edificados no Senhor, fortalecidos no Senhor, fortalecidos do Espírito, sensíveis à tua voz, Senhor, sensíveis à tua voz, Senhor, sensíveis à voz do teu Espírito, nos rendemos a ti. A tua igreja se rende ao Senhor. Shite choro brobobobobos, riquete coure de andará mamamamamassu de rebiere brebebebes. Nós nos rendemos ao Senhor, meu Deus. Nós nos rendemos ao Senhor. Queremos ser cheios, fortalecidos do teu Espírito, cheios do teu poder, cheios do teu poder, cheios da tua unção. Nós nos rendemos a ti, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Você pode sentar, amém? Aleluia. Aprenda a desenvolver uma vida de oração. Desenvolva uma vida de oração em outras línguas. Você não precisa esperar nada, você não precisa esperar ninguém. Onde você estiver, você ora. Na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Você não precisa orar alto. Eu tenho que orar alto para Deus me ouvir. Você pode orar baixinho, 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 para o seu vizinho nem te ouvir. Mas o Espírito Santo ouve, o Senhor te ouve, o Espírito Santo te conduz em oração. É um aspecto importante. Você pode estar no metrô, irmãos, começar a orar em outras línguas. Sendo edificados na palavra. No verso 4, o quarto aspecto da oração em outras línguas é de que ela nos edifica, traz edificação. Quando eu falei a respeito de ter um tempo de oração em outras línguas, as coisas estavam sendo edificadas em mim. A minha vida espiritual estava sendo edificada. A vontade de Deus estava sendo edificada no meu coração, ainda que eu não visse, ainda que eu não percebesse, mas coisas da parte do Senhor estavam sendo edificadas. A oração em outras línguas, ela nos edifica. Deixa eu ler o verso 14, verso 4, do capítulo 14. O que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. O que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo. Sabe, queridos, a oração em línguas é algo poderoso, porque ela nos fortalece. Se você tem uma área da sua vida que você tem tido dificuldade, irmãos, comece a orar em outras línguas. Tenha tempo de consagração, de rendição ao Senhor. Talvez exista uma área que você diga: eu não estou conseguindo vencer, eu não estou conseguindo mudar, eu não estou conseguindo deixar essa prática de pecado. Ei, comece a orar em outras línguas. Começa a orar em outras línguas. Começa a se render ao Espírito Santo de Deus. Seja fortalecido. Deixa Ele trazer edificação ao seu espírito. Deixa Ele trazer edificação. Que você vai ficar com nojo do pecado. Você vai ter raiva de pecar. Você vai se afastar do pecado. Você vai fugir do pecado. Cheio da unção, cheio do poder de Deus. Aquilo que você não faz na sua força, na sua capacidade humana, mas o Espírito traz edificação sobre a sua vida. Aleluia! A oração em outras línguas, uma vida de oração em outras línguas, nos deixa fortalecidos, nos deixa mais ousados. Eu preciso orar. Eu tenho vergonha de orar por alguém. Está faltando ousadia. Está faltando ousadia. Se encha do Espírito. Se encha do Espírito. E seja ousado. Crente precisa ser ousado, queridos. Porque você foi chamado para desfazer as obras de Satanás. E muitas vezes o diabo, ele se levanta com a aparência de algo grandioso, algo poderoso. E se você não entender quem é você não entender quem está habitando dentro de você, o poder que você carrega, você vai se intimidar. Mas o diabo, ele faz barulho porque ele sabe o poder que você carrega. Mas se você não souber o poder que você carrega, não vai servir de nada. A oração em outras línguas nos traz edificação, ousadia, para fazer o que Jesus nos mandou fazer. Aleluia. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós recebemos o poder de Deus. E por que a gente fica intimidado? Por que a gente fica com medo? A gente precisa entender, queridos, o que nós recebemos da parte do Senhor. A gente precisa compreender a dimensão do poder de Deus operando em nós, para que a gente não fique intimidado diante das situações. Tem alguém doente. O que a Bíblia diz sobre a doença? O que a Bíblia diz que você vai fazer? Ela diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas eu tenho que... Aí eu fico com medo de não dar certo. Irmãos, Deus não te chamou para testar nada, não. Ele te chamou para fazer. Ele diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então impõe a mão sobre o enfermo e os cure. É no poder de Deus. É o poder de Deus operando através da sua vida. Mas ele diz: imporão as mãos sobre os enfermos. Se você não impor as mãos sobre o enfermo,
Uma vida de oração em outras línguas vai nos deixar mais ousados, vai nos deixar mais afogueados. Diga assim, afogueado. Sabe aquele crente que chega desanimado, né? Que você olha assim e fala, você tem certeza que você é crente? Você já aceitou Jesus? Já aceitei. Desse jeito? Eu não estou falando, irmãos, de um momento de circunstância, de pressão que quer vir sobre nós, mas tem uns crentes que você chegar perto dele assim, você fala, você fechou, filho, porque tu já morreu. Está gelado. Parece estar desanimado. Eita, hoje tem culto. Ah, é, né? Eu vou tomar um banho e me arrumar. Sabe que não tem entendido o que é uma vida no Espírito. Falta compreensão do que é uma vida no Espírito. Irmãos, uma vida no Espírito é uma vida de alegria, de ânimo. Ainda que a sua alma às vezes queira chorar, ainda que a pressão chegue sobre a sua vida, mas você não se rende a ela, você não para na pressão. Uma vida no Espírito vai nos levar a essa ousadia, vai nos levar a crer na palavra, ainda que você olha para o lado, falta aqui, falta ali, está acabando aqui. Aí você pega a palavra e diz, mas o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, porque a palavra dele é verdade, ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra, ele mesmo vela para cumprir a sua palavra. Isso é o que você está vendo? Isso é o que você está sentindo? Não, é aquilo que você está crendo por dentro, e o Espírito te fortalece. É um crente animado, é um crente que crê naquilo que a palavra de Deus diz, com ousadia. Aleluia! Nós precisamos andar cheios, irmãos, do Espírito Santo de Deus. Beber dessa água, nos enchendo cada dia mais. Oh, aleluia! Vida, diga comigo, a vida no Espírito é uma vida de resultados. A gente não vive melhor porque a gente não faz melhor. Porque a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos diz, irmãos, o que fazer. Quanto tempo a gente precisa orar em outras línguas? Talvez 5 minutos, no dia que você tiver 5 minutos. Mas talvez 10 horas, no dia que você tiver as 10 horas. Quanto mais tempo você e eu tivermos de oração em outras línguas, mais nós seremos cheios, mais nós estaremos sensíveis à voz do Senhor, mais instruções chegarão ao nosso coração, mais situações serão lançadas por terra através da oração em outras línguas. Mais obras do diabo serão desfeitas na nossa vida, contra a nossa casa, contra pessoas que estão à nossa volta. Mas nós precisamos orar, ser deixados usar pelo Senhor. Aleluia! Uma vida de oração. Não é orar de vez em quando, é uma vida de oração. Todo dia você tem que orar em outras línguas, queridos. Todo dia. E não é falta de tempo não, é falta de organização. É falta de organização. E nós podemos e precisamos ser melhores. Aleluia! Uma vida no Espírito nos leva a maior sensibilidade. A oração em línguas vai construir isso em nós. Vai construir essas estruturas dentro de nós. Aleluia. E se você não ora em outras línguas, o que você precisa fazer? O que você precisa construir dentro de você? Como você precisa se preparar? Diga assim comigo, crendo. Pronto. Não há um ritual, não há algo que eu precise fazer para Deus querer me batizar. Não. Ele diz, recebereis poder ao descer sobre vós, e o Espírito Santo já foi enviado.
O que precisava ser feito foi feito na cruz do Calvário. Ele já morreu por você para te perdoar dos pecados, para te remir, para te limpar. Você só precisa crer e receber o batismo do Espírito Santo. Você só precisa crer e receber, queridos. Aleluia. Crer na palavra de Deus. Crer na palavra de Deus é um presente para mim e para você. É revestimento de poder. Porque Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide, testemunhai. E aí ele disse: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Ele mandou você testemunhar e ele disse: eu vou trazer um poder sobrenatural sobre a sua vida para você testemunhar. Então é a vontade dele que você testemunhe, é a vontade dele que você vá cheio do Espírito. Ser testemunha cheia do Espírito. Aleluia. Quando você anda cheio do Espírito, queridos, você vai receber instruções nos momentos mais inusitados. Você está no ônibus, Deus vai fala isso para ele. Fala isso para ele. Se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, não tiver sensibilidade, você vai ver. Falo, não, Senhor, nem conheço essa pessoa. O apóstolo, o Saulo, perseguidor da igreja, ele teve uma experiência com o Senhor. E Deus disse para Ananias: vai lá naquela rua chamada direita. Saulo está lá. Quem? Saulo? Aquele matador de crente? Se Ananias, querido, não estivesse cheio do Espírito, ele ia não. Um cara que vai atrás do matador de crente, o cara que entrou na cidade para matar o povo de Deus, vai não. Se Deus te mandar falar com o vizinho, se você não estiver cheio do Espírito, você não vai não. Porque você vai dizer assim: vai para lá, Satanás, isso é coisa da minha cabeça. Isso é o diabo, quer me perturbar, quer mexer com o vizinho. É medo. Medo de falar, medo de passar vergonha. Irmãos, o seu papel, o meu papel é obedecer. Como Deus vai mover, isso é com Ele. Fala a Ele, para Ele, que Jesus ama Ele. Senhor, mas por que isso é importante? Ele já sabe. Só obedece. Só obedece, deixa Deus falar, porque Deus sabe aquele momento que a pessoa está passando. Às vezes a pessoa está falando: Senhor, meu Deus, será que você me ama? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu não me sinto amado. Aí Deus fala só para você: vai lá e fala para essa pessoa ali que passou na rua: ó, Jesus te ama. Aí você vai e fala. Ele vai entender que Deus está falando com ele, Deus o ama de verdade, porque foi no momento que ele perguntou. Ou seja, qual for a situação. Não cabe a mim, não cabe a você medir se vai trazer resultados. Vai trazer resultados, querido. Mas a gente precisa estar cheio do Espírito para ter essa sensibilidade e essa ousadia para ouvir e obedecer. Aleluia. Eu quero falar para vocês alguns conceitos errados a respeito de oração em outras línguas. Amém? Romanos 10, abra lá por favor. O primeiro conceito diz: você só é salvo se for batizado no Espírito Santo e falar em outras línguas. Não. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A salvação do homem não depende do batismo do Espírito Santo, ou você não vai ser salvo somente se for batizado do Espírito Santo. Amém? Porque o Espírito Santo ele vai descer sobre aqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que já têm o Espírito Santo habitando dentro. Então é importante para o cristão, é importante para a vida cristã o batismo do Espírito Santo, sim,
mas o Espírito Santo, a salvação não depende do batismo no Espírito Santo. Amém? Ainda que você não seja batizado, tenha sido batizado no Espírito Santo, mas se você já entregou a sua vida para Jesus, você foi salvo. Amém? Segundo aspecto, oração em línguas não é para todos. Atos, capítulo 8, verso 14 diz: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, Israel, o povo de Israel nem se misturava com os samaritanos, porque eles eram um povo de baixa categoria, para eles era um povo desclassificado. Mas a palavra diz, os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Aquele povo, que era um povo gentil, ouviu a palavra de Deus, e os apóstolos, ouvindo isso, que eles haviam ouvido recebido a palavra de Deus, eles foram lá orar para que eles recebessem também o Espírito Santo, porquanto não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Capítulo 10, no verso 34, nós lemos 8 e 14, agora vamos 10, 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Verso 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, os fiéis que eram da circuncisão, o povo israelita, aqueles fiéis que foram circuncidados na lei ainda, estavam ali com Pedro, e admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Nós vemos nesses textos que Deus não fazia acepção de pessoas. Não, oração em línguas é para uns, para outros não. Oração em línguas é para um filho, para determinado filho, não. Não existe isso. Diga comigo, oração em línguas é para mim. Você só precisa crer e receber. Não há acepção de pessoas da parte de Deus. O dom da variedade de línguas é outra coisa que nós não vamos falar sobre ele hoje. E Deus traz os dons, determinados dons sobre determinadas pessoas conforme lhe aprouver. Mas o dom da oração, a variedade de línguas, é diferente da oração em línguas que a gente tem no batismo no Espírito Santo. Amém? Então não podemos misturar isso. E outra coisa que eu já até falei sobre isso, algo que não é verdade, você não ora em outras línguas na hora que você quiser. Falso. Você pode orar em outras línguas a hora que você quiser, onde você estiver. Você abre a sua boca e o Espírito Santo. Mas como é que eu abro o Espírito Santo, irmãos? Mais rápido do que o Espírito Santo não tem. Quando você pensar em falar em outras línguas, o Espírito Santo já estava lá, já estava pronto, ele habita dentro de você. A Bíblia diz que antes que a gente pensasse, o Espírito de Deus já sabia. Aleluia. Então 1 Coríntios 14, 2, fala: pois quem fala em outra língua não fala a homens. Ou seja, ele não está dizendo, quando o Espírito Santo traz, quando o Espírito Santo conduz, ele fala, quem fala? Eu falo, você fala, a gente abre a boca e fala. Não depende de ninguém, não depende de fazer uma oração prévia, de preparar Deus, de preparar o Espírito Santo para trazer uma linguagem. Porque se eu orar em outra língua, meu espírito ora de fato. 1 Coríntios 14, 14. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E o próprio apóstolo Paulo, ele disse, né? Eu oro em línguas mais do que vocês. Então não é algo que não, é só naquele momento, só naquele culto em que está acontecendo um reteté. O Espírito Fogo vai descer, aí a igreja vai subir, os anjos vão se mover. Ei, onde você estiver na sua casa, você ora.
você se edifica. Você está sendo edificado. É tempo da igreja se edificar. É tempo da igreja beber mais do Espírito, se encher mais, se encher mais. É tempo de sermos cheios, queridos. Uma igreja que ora, uma igreja que se rende ao Senhor, é uma igreja que vive resultados poderosos. Um crente que ora, um crente que tem uma vida de oração, é um crente que tem uma vida no Espírito, afogueado, cheio de alegria, cheio de paz, mesmo em meio às adversidades. É um crente que recebe instruções do Espírito, recebe a direção do Espírito, que tem o poder de Deus para operar milagres, para salvar vidas. Aleluia. É tempo de sermos mais ousados. É tempo de sermos mais cheios do Espírito, queridos. Cheios do Espírito. Quero chamar o departamento de música aqui. Aleluia. Aleluia. Mas sabe que isso é uma decisão sua. Isso é uma decisão sua, irmãos, de se encher no Espírito. De ter tempo com Deus. Você precisa se organizar, nós precisamos nos organizar. Eu preciso ter mais tempo. Eu preciso ser melhor, mais intenso em uma vida de oração em outras línguas. Gerando coisas que talvez não estejam no meu coração, na minha mente, na minha compreensão, mas o Espírito Santo vai trazer a mim, a sua casa. Orando pela sua casa, orando pela sua família em outras línguas. Aquilo que talvez você fala, minha oração já orei, já falei, não aconteceu. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Eu quero que você fique de pé. Aleluia. Sabe, queridos, essa noite é a noite de você que não ora em outras línguas, orar em outras línguas. É a hora que você não foi batizado com o Espírito Santo, é a noite de você ser batizado. É uma noite para você ser cheio do poder de Deus. É uma noite para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não pense, será que é para mim? É para você, você é filho. Não pense, será que eu consigo? Não é você que consegue, é o Espírito que concede. Você precisa estar cheio. Você precisa andar cheio do poder de Deus. Os últimos dias têm sido cada dia mais difíceis. Dias mais difíceis. Mas o Senhor já proveu um poder sobrenatural sobre a sua vida. Que você vai andar nele, você vai se mover nele. Nós precisamos estar cheios.